Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, agradecidos pela vida. Nós te louvamos, meu Senhor, pela tua bondade, pela salvação em Cristo Jesus. Pedimos pela tua igreja, Senhor, manifesta o teu grande poder, socorre os que estão aflitos. Dá graça, Senhor, aos teus servos. Pai, levanta os que estão caídos, prostrados, desanimados. Opera maravilhas, Pai, no seio da igreja. Guarda os meus irmãos na cidade, no interior. Opera, meu Senhor, na vida dos teus servos, crianças, jovens e adultos. Socorre os idosos, guarda cada um, dá a tua direção e proteção, Pai. Amado Senhor, ouve a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Glória ao Justo, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. A Unicresce foi criada em 1988 com a finalidade de ajudar os crentes que estão começando. A Igreja de Jesus é muito dinâmica, todos os dias tem alguém entrando, todos os dias tem alguém começando a ler a Bíblia, tem alguém começando a frequentar a igreja, todos os dias tem alguém começando a se voltar para Deus. Alguns só pensam nisto quando descobrem uma doença incurável, alguns só se voltam realmente quando estão desenganados, outros quando estão numa situação muito triste, não tem apoio de ninguém, aí, como quem diz, tem que ser Deus. Já apelei para o advogado, para o prefeito, para o senador, para o vereador, para o palhaço, apelei para todo mundo, para o vizinho, para o amigo, para o inimigo, ninguém me socorreu, acho que, é tu, Jesus. Jesus é tão bom que ainda atende esse tipo de gente. Mas acontece, meus amados, é que nós iniciamos o nosso trabalho, um trabalho simples que continua até hoje, sem finalidade lucrativa de fato, é tanto que no dia que alguém retirar, no dia que for, é porque não acontece de uma vez, a não ser que Deus realmente determine. Mas no dia que tirarem o apoio, desaparece o trabalho porque foi feito sem recurso e sem objetivos financeiros. É só para manter e mantendo nós estamos. Há exemplo para ser seguido, com exemplo para ser seguido. Eu queria que os obreiros bem-sucedidos que dirigem igrejas grandes tivessem programa com mais de 30 anos. Mas a maioria nem tem, e os que têm não saem do canto, não prospera, fica por ali, começa, faz de conta e acaba. Precisa direção de Deus. E nós iniciamos com o objetivo de ajudar, passamos a primeira década, a segunda década, a terceira década, já estamos na quarta década e o objetivo é este. Vamos meditar no Salmo 116, versículos 10 a 19. Os servos de Deus em toda a história passaram aflição. Eu não tenho a menor dificuldade com a Bíblia Sagrada em relação a sofrimento humano. A primeira família da terra não tinha uma casa, não era um sobrado. Naquele tempo não tinha sobrado. Era a casa de seu Adão e Dona Eva. Não sabemos o nome dos filhos, deveriam ser muitos. Conhecemos nomes de 2 até ali, e depois nasceu mais um, pelo menos. É o que a Bíblia registra. O Caim matou Abel. A primeira família da terra, um assassinato entre os irmãos. Um fratricida. Então, vê que a família humana, que o ser humano tem realmente condições de sofrer muito, mesmo sendo servos de Deus. Aquele homem foi criado por Deus, a mulher foi criada por Deus a partir do homem, o casal constituiu a família, portanto, gerando seus filhos, e o mal começou ali.
entre os humanos começou ali. Não o pecado em si, porque o pecado começou lá na infância deles, lá na infância existencial, já que eles foram criados adultos com capacidade de procriar. Mas o pecado iniciou lá no jardim. Mas os problemas acompanham a gente. E aqui no Salmo 116, versículo 10, o salmista, o profeta Davi diz: "Crie, por isso falei, estive muito aflito." Crie, por isso falei, estive muito aflito. E eu dizia na minha precipitação: todos os homens são mentirosos. Não é no sentido de andar mentindo por aí. Todos os homens são uma ilusão. Todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, de veras sou teu servo. Sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Louvai ao Senhor. Louvado seja para sempre o bendito nome do Senhor. Amado Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós lemos a Tua palavra, pedimos a Tua graça, a Tua direção e proteção. Fala conosco, abençoa os nossos ouvintes, os nossos irmãos e os que terão contato, Senhor, com as nossas publicações. Guarda, meu Senhor, a Tua igreja, os nossos queridos irmãos, membros e congregados em toda a terra. Pai bondoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Meus amados irmãos, ninguém escapa às provações da vida. A vida tem as suas provações. A vida apresenta suas provações, seus desafios. E todas as pessoas, por mais que estejam bem e em comunhão com Deus, passam essas provações. Ser perseguido, morto, assassinado, apedrejado, não é uma provação, não. É uma coisa estranha, é uma coisa extrema, é outra. Mas provações existenciais, o sujeito vive do cultivo. Aí não chove o suficiente, ele fica com escassez de alimento. O sujeito vive de criação de animais, é um criador. Acontece uma praga no meio da sua criação e dizima o seu rebanho e ele fica sem muitos dos recursos que teria para alimento e para tudo da sua família. O sujeito tem saúde, tem vigor e toca o seu serviço. Digamos que o seu trabalho seja no campo ou no mar. Ele é agricultor, é um pescador, é um navegador. De repente, como prova existencial, ele adoece, nem pode trabalhar no campo, nem navegar e nem pescar. Então vai depender dos que trabalham com ele, da sua família, se tiver filhos crescidos, ou por outra vai passar por alguma aflição, algum aperto. A vida humana, ela é feita de aflições também. O salmista, ele tinha
experiências profundas com Deus, mas ele tinha experiências terríveis nas provações. Ele sofreu muitas provações. Ele teve muitas aflições. É discutível se este salmo realmente é do Davi, mas os salmos têm a mesma natureza. O salmista expressa a sua experiência. E ele diz: criei, por isso falei. Eu criei, eu confessei a minha fé. Eu criei, eu creio e eu exponho a minha fé. Eu manifesto a minha experiência de fé. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. A fé não afasta a aflição. A fé robustece a pessoa para ela sair ilesa da aflição. A fé não impede a aflição. A fé fortalece o fiel, o cristão, o discípulo de Jesus Cristo, ou o judeu consagrado. No caso do salmista, um judeu consagrado, e a fé robustecia a sua confiança. E ele diz: criei, por isso falei. Estive muito aflito. Mas ele esteve tão aflito que ele dizia: a vida é uma ilusão. O homem é uma ilusão. Eu dizia na minha precipitação: o homem é um ser inútil. O homem não vale. Todos os homens são mentirosos, ou seja, a vida humana não passa de uma mentira, não é uma realidade. A vida humana não é real, é ilusório, é uma mentira. É nesse sentido. Não é o homem andar mentindo, inventando história, mas é que a vida humana ela é tão efêmera que é como se fosse nada. Mas a gente começou aqui dizendo: eu creio, criei, por isso falei. Da forma que ele cria, ele diz: eu tenho é que continuar louvando a Deus. Muito embora a vida humana seja efêmera, passageira, ilusória, Deus é real, verdadeiro e eterno. Que darei eu ao Senhor? Porque Ele me revelou a sua graça e eu criei. Que darei eu ao Senhor? Porque Ele me deu a sua graça e eu confessei o seu nome. Que darei eu ao Senhor pelos benefícios, pelos muitos benefícios, pela vida, pela paz, pela saúde, pela família, pelo sustento? É porque nós somos ruins de contabilidade. Todo crente é rude em contabilidade. Não sabe contabilizar as bênçãos, os livramentos. Eu deveria ser menos rude, menos grosseiro, porque eu nasci doente, arruinado. Doente, muito doente. Andei com 3 anos de idade. Já pensou uma criança nascer e ser tão doente que vai andar no 3º ano de vida? Eu fui isso. Depois eu tive mais problemas. Sofri uma queda perigosíssima. Na verdade, foram 2. 2 quedas terríveis. Uma queda de uma árvore e eu trabalhando, tirando alimento para os animais. Nós tínhamos criação. E outra vez foi numa corrida, correndo num cavalo.
O cavalo cismou de correr mais do que o que eu queria e me derrubou. Foram 2 quedas perigosíssimas. Eu tenho... Era para ter um árabe. Não, bateu a cabeça 2 vezes. Bateu a cabeça 2 vezes. Agora, tive muitos problemas, mas eu estou aqui. Deus me manteve, eu estou aqui. Entrei para a década dos 80 anos de vida. Completei 70. Vou fazer 73 em dezembro. Quantas bênçãos, apesar das aflições. Um dos hinos belíssimos do cantor cristão, sou feliz. Sou feliz apesar da aflição. Apesar da aflição, apesar das aflições, feliz, trabalhando, vivendo, servindo, fazendo a obra de Deus e a minha. Até agora, para a glória do meu Senhor, não dependo de nada, não dependo de ninguém no sentido de ficar encostado, até desaforado, brincando. Quando chegou o tempo que as igrejas não aceitam mais o sujeito velho, muito velho, pois para me enterrar vai ter que esperar morrer. Eu não enterro vivo, não. Continuo trabalhando para Jesus contra qualquer expectativa de quem quer que seja. Não são muitas bênçãos. O salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? São muitos benefícios. Sujeito com 60 anos, 70 anos, procurando um canto para morrer, pedindo a Deus que o mundo vira uma barreira para ele morrer escorado. E eu correndo, andando para cima e para baixo. Às vezes eu me lembro que tenho mais de 70. Às vezes eu me lembro. Às vezes. Não é um benefício, não são muitos os benefícios, não é uma grandeza. O salmista diz: que darei eu ao Senhor, o que eu posso, o que eu tenho, o que eu teria para oferecer ao Senhor? Nada. Então vou pelo menos aprofundar minha comunhão. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cega aliança, isso é compromisso. Tomar o cálice da salvação e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Compromisso. Vida cristã. Selo espiritual, zelo com as coisas do céu, gratidão. No versículo 14 ele diz: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença do seu povo. Comunhão com a igreja, testemunho de vida para encorajar os outros. Pagarei os meus votos ao Senhor agora. Porque tem gente que é o seguinte: tá bem, ignora tudo. Quando tá mal, fica choramingando. Nunca esqueço algumas ovelhas tão ruinzinhas, ovelhas descuidadas, relaxadas. Aquela ovelha que às vezes vai dormir com o lobo. Depois, pastor, ora por mim, pastor. Se Jesus me curar, se Jesus curar, você não vai acontecer nada. Você vai dormir com o lobo porque quer. Não se dedicou quando tinha saúde. Quer enganar Deus? Que se for abençoado agora, vai fazer o quê? O máximo que pode fazer é mandar uma oferta para a obra missionária, para quem faz isso, faz aquilo. Mas isso até descrente faz. Até descrente faz. Então, que darei eu ao Senhor pela muita comunhão, pela muita maravilhosa expressão do Senhor, me acumulando de bens, de bênçãos.
No versículo 15, ele diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. A gente tem que aprender até isto. Eu comecei bem, eu não posso morrer mal. Você não pode. Ninguém pode morrer mal. Não. Não posso morrer mal. Na minha juventude eu me neguei a fazer um monte de coisa que o mundo oferecia e continua oferecendo. Depois entrou uma geração de líderes sem futuro, tirou tudo que foi responsabilidade, ficou alisando, fazendo de conta, comendo, enchendo a barriga, alimentando o seu próprio cavalo. E não está nem aí para o rebanho de Deus. Uma boa parte não está nem aí para o rebanho de Deus. Aí perderam o compromisso. Eu não vou entrar nesta, no nome de Jesus Cristo, porque quando eu tinha 20 anos eu tinha regras. Quando eu tinha 30 anos mantinha as regras. Quando eu tinha 40 mantinha as regras. Quando eu tinha 50 mantinha as regras. A minha mãe falava na regra do bom viver. Quando eu tinha 60, mantive a regra. Completei 70, mantive a regra. Por que que eu vou facilitar? Então, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos, que morre bem. Tem uns infelizes que passaram 10, 15, 20, 30, 40 anos trabalhando na igreja, tirando proveito. Hoje ou não serve mais para o ministério, ou não presta mais para coisa nenhuma mesmo. Aí fica duvidando e prejudicando o povo de Deus com mensagem diabólica. Esses desigrejados de Satanás. Porque o sujeito nunca ter congregado, nunca teve o hábito de congregar, nunca teve a oportunidade de congregar, é uma coisa. Mas rejeitar, deixar de congregar, se intrigar com a igreja de Deus, isso não é cristão. É uma espécie de inimigo à parte. Então, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus servos, a morte dos seus santos. Mas para isso tem que perseverar, tem que andar bem. Tem que andar bem, servir bem, para morrer bem. Até para morrer, precisa ter qualidade. E o salmista continua no versículo 16: ó Senhor, deveras sou teu servo, cuida de mim. Cuida de mim, eu sou teu servo, filho da tua serva. Tu foi quem me libertou. Soltaste as minhas ataduras. Sabe o que significa? Exatamente isso. Foi tu que me libertou. Tu me libertou do vício, me libertou da falsa religião, me libertou da prostituição, me libertou da raiva, da ira, do abuso. Tem aquele sujeito que ninguém gosta dele. Foi tu que tirou de mim aquilo que era ruim, que as pessoas me evitavam. Foi tu que me fez andar na tua presença, amar o teu povo, abraçar todos. Tu tiraste, tu soltaste as minhas ataduras. Tu me libertou das coisas que eram negativas, nocivas, que me faziam mal. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o teu nome. Na presença de todo o teu povo pagarei os meus votos nos átrios da casa do Senhor. Aqui. Exemplo é isto. Aí vem um perverso que passou não sei quantos anos aliciando pessoas para levar para a igreja dele. Agora diz que não precisa congregar. Sai, Satanás.
nos átrios da casa do Senhor pagarei os meus votos. No meio de ti, ó Jerusalém, louvarei o Senhor. Deus abençoe meus irmãos de uma forma maravilhosa e profunda, e todos possamos viver bem, andar bem, e quando chegar o dia de morrer, morrer bem. Para não ter ninguém duvidando, será que foi para o céu? Será que foi para o inferno? Era tão sem futuro. Começou bem, mas viveu tão mal. Abandonou a família, deixou a mulher, fez miséria, depois de velho, perdeu a vergonha. Isso é um terror. Então vamos servir bem, continuar bem para morrer bem. A nossa intercessão pelo memorial da oração. Aqui tem irmãos de todas as igrejas do Brasil e do mundo. Querido Jesus, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, ó Deus, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu grande amor. Nós te louvamos, Pai, pela vida, pela salvação, e suplicamos, Pai, pela tua igreja. Abençoa toda a tua igreja, abençoa as criancinhas, a juventude, as famílias, as senhoras, os senhores, as viúvas, os viúvos, os órfãos e os teus ministros, Pai, cada ministro teu, os ministros que estão na ativa, os ministros que estão jubilados, aposentados. Ó Deus, guarda os teus servos. Abençoa, meu Senhor, os meus amados irmãos, aqueles que tu me deste, Senhor, para ajudar, para ensinar na escola bíblica dominical, na escola teológica, nas igrejas por onde passamos trabalhando, Jesus. Estenda sobre os meus irmãos as tuas mãos poderosas, santas e dadivosas, e dá, meu Senhor, o que eles necessitam de ti, principalmente a graça e a paz. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.